Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação. Hoje, de modo muito especial, sétima semana, sétimo domingo da Quaresma, nossa preparação, estamos às vésperas da vinda de Pentecostes, da festa de Pentecostes, e hoje também uma data muito especial, um dia muito especial, onde nós comemoramos a solenidade, festejamos, rezamos, celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. Que nós possamos então adentrar nessa solenidade, contemplando junto com os apóstolos aquilo que vai acontecer de modo muito forte, nessa visão que nós precisamos fazer. Assim como Nossa Senhora de Fátima fez com os pastorinhos, assim como aconteceu com os apóstolos quando Jesus subiu aos céus, que nós possamos também aprender junto com o Carmelo a olhar para o alto, contemplar sempre o céu, focar no céu e caminhar rumo ao céu. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Vamos então meditar lá a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. No primeiro livro, Ó Teófilo, tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão com numerosas provas durante 40 dias. Apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperem a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, serão batizados pelo Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas hei de receber o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serem minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficam aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus vos foi elevado para o céu, e virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial: por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batam palmas, gritem a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiem ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiem ao som da harpa ao nosso Rei. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa acompanhem os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Segunda leitura, carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos conceda um espírito de sabedoria e vos revele, e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibam qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda a autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo e ainda no mundo futuro. Sim,
Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes havia indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidavam. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam discípulos meus entre todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, chegamos aqui num momento, talvez no momento derradeiro, da comprovação final daquilo que tem a ver com quem é Jesus Cristo. Percebam que no Evangelho de hoje nós estamos falando de um homem que ainda assim, mesmo diante de seus apóstolos, mesmo diante de seus discípulos, mesmo diante daqueles jovens que caminharam com ele, que ouviram as palavras dele, alguns ainda duvidavam. Versículo 17. Mesmo assim, os discípulos foram para a Galiléia até o monte que Jesus lhes havia indicado. Eles estavam lá. Monte. O lugar alto, um lugar de reflexão, um lugar que na Bíblia sempre significou a mesma coisa. Subir ao monte é encontrar o Altíssimo. Subir ao monte é se afastar do mundo e estar ao encontro do Pai. Subir ao monte é poder se retirar para ter momentos de oração e encontro com o nosso Senhor. O mesmo acontece aqui no final do Evangelho de São Mateus, quando nós lemos então que os 11 apóstolos, os 11 discípulos foram para a Galiléia. 11 porque Judas Iscariote já havia morrido, né? E aí, ainda assim, mesmo sabendo que Jesus, ele havia morrido, ele havia ido até a mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras haviam premeditado, alguns viram Jesus e prostraram-se diante dele imediatamente, mas ainda assim alguns duvidavam. Quantas e quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós fomos esses que, mesmo diante daquilo que está bem na frente das nossas vidas, mesmo diante daquilo que está bem diante dos nossos olhos, nós duvidamos. Mesmo com tudo aquilo que pode acontecer bem diante de nossos olhos, continuamos céticos. Como é possível? Não é possível. Eu não acredito. Você não fez. Deus não fez. Não é possível. Não tem como. Meu irmão, minha irmã, chegou um momento derradeiro. Não só para os discípulos, mas para nós também. Um momento derradeiro para nós decidirmos de vez, de fato, parar de acreditar naquilo que nós não conseguimos compreender e começar a dar abertura para o Espírito Santo, porque é Ele que dá a sabedoria, é Ele que dá o conhecimento, é Ele que dá o entendimento, é Ele que dá o dom de ciência, é Ele que nos faz, que revela, que faz cair as escamas dos nossos olhos e nos faz enxergar verdadeiramente as coisas pela forma espiritual, como vai dizer São João da Cruz, pelos olhos da alma. Não é para enxergar a força espiritual de Deus, a força espiritual de Jesus Cristo, não é para enxergar o poder do Espírito Santo através daquilo que se manifesta no nosso corpo físico, mas é para entender que antes de tudo provém do Espírito, porque Deus é Espírito, e quem nasce do Espírito é Espírito, quem nasce da carne é carne. Se você ficar preso às coisas da carne, você vai ficar preso às coisas deste mundo, aos bens materiais, às coisas materiais, ao entendimento material daquilo que acontece no físico. E não vai conseguir compreender que existem mil coisas, existem várias coisas acontecendo no ambiente espiritual que vão muito além daquilo que o físico pode revelar para nós. Não se trata mais daquilo que você consegue enxergar, mas é principalmente daquilo que somente a sua fé vai poder te explicar. Mesmo que você não consiga compreender inicialmente, mas a sua fé explica, sustenta. E é nessa fé que você precisa se sustentar. É nessa fé que você precisa se apoiar. É por isso que quando alguns
se prostram e outros continuam duvidando, Jesus se aproxima. O que foi que aconteceu com Tomé? Tomé não estava conseguindo acreditar que Jesus havia ressuscitado. Jesus vai até onde estavam os discípulos e ele se aproxima de Tomé. Ele diz para Tomé tocar nele. Se você continua duvidando, então se aproxime de Jesus. Se você continua duvidando, deixe Jesus se aproximar de você. Toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Portanto, nós somos chamados. Jesus se aproxima de nós e nos tem como discípulos. E depois de sermos chamados, depois de nos ensinar, depois de nos formar, Ele envia: vão e façam discípulos meus entre todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ensinando-os a observar tudo aquilo que eu ordenei a vocês, tudo aquilo que eu transmiti a vocês. Se vocês sabem aquilo que Jesus ensinou, se você sabe aquilo que Jesus manifestou, se você sabe aquilo que Jesus fez, você também tem a responsabilidade de falar sobre as manifestações, falar sobre a força espiritual, falar sobre todos os prodígios, milagres, sinais que Jesus fez. Você também tem a responsabilidade de anunciar, de evangelizar, de contar a boa nova. Você tem a responsabilidade, nós temos a responsabilidade, se nós realmente cremos. Porque quando nós cremos, nós entendemos que somos chamados, e sendo chamados, nós entendemos que nós somos discípulos. Sendo discípulos, nós estamos aprendendo. E daquilo que aprendemos, nós somos convidados a ensinar também. Somos convidados a transmitir também. Espalhar essa palavra pelo poder do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. É uma promessa do Senhor. Em momento algum Ele vai nos desamparar. Em momento algum Ele vai estar longe de nós. Em momento algum Ele vai deixar de nos ajudar. Em momento algum Ele vai se afastar de nós. Em momento algum nós vamos estar sozinhos quando estivermos ensinando. Em momento algum nós vamos estar sozinhos quando precisarmos dar testemunho. Não? Inclusive, durante as meditações, nós já falamos sobre isso aqui. Jesus se mantém perto de nós e Ele coloca as palavras necessárias em nossa boca para que nós possamos falar bem, dignamente, como aconteceu com São Paulo, quando ele quase foi apedrejado, quando Jesus falou para ele: você não vai ser atingido, ninguém fará mal a você. Nós teremos e temos as nossas justificativas, nossas justificações a partir de Jesus Cristo, que estará conosco, que está conosco todos os dias. Desde que estejamos abertos para que Ele faça tudo aquilo que Ele bem entender, tudo aquilo que Ele quiser. Por que eu estou dizendo isso? Porque Ele prometeu isso antes de subir aos céus. E aí vem São Lucas, na primeira leitura de hoje, para mostrar que o Senhor subiu aos céus. O Senhor subiu aos céus, como diz o Salmo de hoje. São Lucas vem e ele fala: no meu primeiro livro, o Evangelho de São Lucas, já tratei de tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Exatamente o que Jesus está falando no Evangelho. Eu tratei sobre o que Jesus fez e ensinou. Você sabe o que Jesus fez, você sabe o que Jesus viveu, você sabe o que Jesus passou, você sabe o que Jesus falou, sabe o que Jesus ensinou, sabe o que Jesus prescreveu, ordenou. Desde o começo até o último dia de sua vida, até o dia em que ele foi levado para o céu. Até o dia em que ele foi elevado. Lógico que Jesus subiu sozinho. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, que ele mesmo tinha escolhido. Percebam, São Lucas fala que deu instruções pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, a todos os apóstolos que tinha escolhido. Foi a esses apóstolos que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão e morte. E ele se mostrou vivo com numerosas provas. Olha o que São Lucas está dizendo. São Lucas está falando para nós que depois do Calvário, depois do Horto das Oliveiras, depois do Calvário, depois da cruz, ele realmente morreu naquela sexta-feira santa. Ele realmente desceu à mansão dos mortos naquele sábado. Ele realmente ressuscitou ao terceiro dia, conforme as escrituras haviam profetizado. É real. E depois disso, ele apareceu para os discípulos. Jesus é o Cristo, é o Senhor, Ele é real. Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Vivo, santo, real, tangível. Tão verdadeiro que se apareceu para os discípulos, né? Ele se aproximou dos discípulos várias e várias vezes ao longo de 40 dias.
falando do reino de Deus e falando daquilo que eles precisariam fazer agora que eles realmente haviam acreditado e realmente haviam experimentado e presenciado sobre essa dádiva de Jesus. Ou seja, eles estavam sendo enviados a partir de agora para anunciar, e anunciando eles estavam sendo levados por Jesus Cristo, enviados por Jesus Cristo, para que pudessem testemunhar daquilo que é real, daquilo que é a realidade dos fatos hoje, que Jesus morreu por nós para nos libertar, para nos salvar, e ressuscitou para que nós fôssemos ressuscitados junto com ele. E sendo ressuscitados com ele, ele subiu aos céus para que preparasse a morada para nós no céu, e assim ele pudesse nos salvar, possa nos salvar, e a todo instante ele esteja conosco, permaneça conosco e nos resgate de todo mal. É isso que Jesus quer que nós testemunhemos, Senhor, meus irmãos e irmãs. É isso que o Senhor quer que nós testemunhemos. E aí Jesus vem e fala, durante uma refeição, versículo 4, ele dá esta ordem: não se afastem de Jerusalém, não se afastem da igreja, não se afastem do lugar santo, não se afastem desse lugar onde a terra foi tocada pelos meus pés, não se afastem deste lugar onde a santidade de Deus permanece. Não se afastem de Jerusalém. Ou seja, igreja, não se disperse. Não se afaste da mãe igreja, não se afaste deste lugar santo, não se afaste do meu corpo místico. Como diz Jesus, como diz São Paulo na leitura de hoje. Não se afastem de Jerusalém. Esperem a realização da promessa. Porque eu vou para o Pai. Mas depois que eu for para o Pai, a promessa vai se realizar. A promessa vai acontecer. Quando eu for para o Pai, eu poderei enviar-lhes o Paráclito, o defensor, para que se cumpra aquilo que vocês me ouviram falar. Versículo 5. João batizou com água, vocês, porém, serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Depois de 40 dias com eles, Jesus sobe aos céus. Subindo aos céus, 10 dias depois, acontece justamente naquele momento, naquele domingo, naquela festa, Pentecostes. A vinda do Espírito Santo que se derrama sobre cada um deles, batizando-os, verdadeiramente batizando-os. Lembram da leitura que aconteceu lá em Samaria, quando Filipe foi pregar lá em Samaria, anunciou o evangelho, mas aí não haviam recebido o Espírito Santo. Foi o que aconteceu também com os apóstolos. Eles viram Jesus subir aos céus, mas ainda não estavam com o Espírito Santo. No dia de Pentecostes foram batizados com o Espírito Santo verdadeiramente. Verdadeiramente. Então, os que estavam reunidos com Jesus perguntaram: Senhor, é agora que você vai restaurar o reino de Israel? O reino em Israel, né? Em Israel. Jesus respondeu: não cabe a vocês saber o tempo e os momentos que o Pai determinou. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre saber quando as coisas vão acontecer, como as coisas vão acontecer. Não é sobre saber onde as coisas vão acontecer. Não é sobre saber necessariamente o tempo de Deus, a preparação de Deus, aquilo que Deus determinou. Não é sobre saber o que o Pai quer fazer, quando o Pai quer fazer. É sobre realmente confiar na promessa que vai se concretizar. É sobre confiar na promessa que vai ser feita. É sobre confiar na promessa, nos tempos de Deus, no tempo que Deus determinar, pela autoridade que Ele tem. Vamos assim receber o poder do Espírito Santo se estivermos de coração aberto no tempo oportuno. O Espírito Santo descerá sobre cada um de nós, para sermos testemunhas do Senhor em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra. Meus irmãos e irmãs, se a palavra de Deus saiu de Jerusalém, saiu da Judéia, saiu da Samaria, saiu da Galileia e foi até os confins da terra, anunciada por tantos e tantos santos, anunciada por tantos e tantos ministros, por tantos e tantos discípulos, apóstolos, bispos, é porque realmente Jesus concretizou e continua concretizando a promessa de que a palavra dele permanece para sempre e alcança até os confins da terra. Do contrário, nós não estaríamos aqui. Se isso não fosse verdade, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. O que você está fazendo, meu irmão, minha irmã, que não consegue ter força suficiente para anunciar também, fazer parte dessa força de evangelização, desse processo de evangelização. Você não envia a palavra de Deus para o seu irmão, para sua irmã. Você não fala sobre Jesus para outros que necessitam. Você não leva as misericórdias do Pai para pessoas tão necessitadas. O que está acontecendo? Nós precisamos mudar isso. Precisamos mudar isso em nós. Precisamos melhorar. Precisamos mudar isso em nós.
Precisamos confiar que Jesus permanece conosco todos os dias e Ele vai permanecer até o fim do mundo, até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista de todos eles. Uma nuvem o encobriu de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. E os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Nós precisamos parar. É interessante que vão aparecer dois homens vestidos de branco. Nós precisamos parar de continuar focando somente naquilo que aconteceu de extraordinário. Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para nós durante 40 dias, Jesus subiu aos céus. Quando ele subiu aos céus, ele fez algo que nenhum outro ser humano consegue fazer. Ele foi para o Pai sozinho, sem a ajuda de ninguém. Elevou-se, ele subiu. Diante dos olhos de todos os apóstolos, ele subiu. E os apóstolos ficaram embasbacados, olhando para o céu, mesmo depois que as nuvens cobriram Jesus. Gente, o extraordinário aconteceu diante dos olhos deles e eles não conseguiam acreditar. E apareceram então dois homens vestidos de branco, versículo 11. Disseram para eles: Homens da Galileia, por que ficam aqui parados olhando para o céu? Meus irmãos e irmãs, por que vocês estão parados olhando para o céu? Filhos e filhas de Deus, por que vocês estão parados olhando para o céu, olhando para a cruz, olhando para o altar? Por que vocês estão parados focando só no céu? Não é apenas no céu que você precisa focar, mas a lembrar que a cada passo que você dá aqui na terra, tem pessoas ao seu redor necessitando de ajuda. Tem pessoas ao seu redor deitadas no chão. Tem pessoas ao seu redor precisando da misericórdia do Pai também. E da mesma forma como Jesus subiu ao céu e do céu virá o Paráclito, esse Paráclito manifesta em nós a força, os milagres, os dons. E nós precisamos usar esses dons pelo bem da comunidade, pelo bem da vida fraterna, pelo bem dos nossos irmãos e irmãs que estão necessitados de nós, estão necessitados da misericórdia. Os dons que vêm do alto, os dons que vêm do Espírito Santo não são para nós, mas é para a edificação e santificação de toda a igreja, de todos os nossos irmãos e irmãs necessitados. É para ajudar os outros, não para ficar guardado dentro de nós. Agora, se você nem abre o seu coração para o Espírito Santo e nem consegue ser aberto o suficiente para ajudar aqueles mais necessitados, então fica difícil. Fica difícil de fazer aquilo que o Senhor nos enviou para fazer, ir por todo o mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos entre todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como você vai fazer isso? Como nós vamos fazer isso se não estamos abertos e continuamos parados, embasbacados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, ele virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Não se preocupem com Jesus, não esperem por Jesus, não aguardem a força de Jesus, porque ele já enviou a sua força, ele já enviou o próprio Deus sobre cada um de nós através do poder do Espírito Santo. Só precisamos querer esse Deus, só precisamos querer o Espírito. Não à toa, São Paulo vai dizer na carta aos Efésios hoje: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, a quem pertence toda a glória, que ele vos dê um espírito de sabedoria, que ele vos conceda pelo Espírito Santo uma alma sábia, uma alma que tenha conhecimento, uma alma que tenha o entendimento espiritual. Que ele abra o vosso coração para a sua luz, que ele possa tocar vocês verdadeiramente, que ele possa iluminar vocês, que vocês possam saber qual a esperança que existe no chamado que ele nos dá. Que vocês possam perceber a riqueza da glória do Pai que está na herança junto com os santos. Que vocês possam entender o quanto é importante aceitar esse Espírito Santo que vem do alto. Depois que Jesus subiu aos céus, aceitar esse Espírito Santo que vem do alto. Que vocês possam compreender o quão imenso é o poder daquele que vem sobre cada um de nós, daquele que agiu por meio de Jesus Cristo. Porque se Jesus fez milagres, prodígios e sinais, foi por meio do Espírito Santo que habita dentro dele. De acordo com a sua ação e sua força onipotente, como vai dizer São Paulo no versículo 19. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou o Cristo dos mortos, quando fez Cristo sentar-se à direita nos céus. Ele manifestou esse poder, o Espírito Santo manifestou esse poder acima de toda autoridade, de todo poder, de toda potência, de toda soberania, de tudo aquilo que possa ser mencionado, de todo e qualquer título que possa ser dito neste mundo e no mundo que há de vir.
O Espírito Santo agiu em Jesus Cristo para colocar Jesus acima de tudo e de todos. Sim, ele pôs tudo sob os pés de Jesus. Ele pôs tudo sob a obediência do Pai. Ele pôs tudo bem diante de Jesus. E ele fez tudo por Jesus e em Jesus, que está acima de tudo e de todos, porque Jesus é a cabeça da igreja. E se você realmente se faz parte da igreja, se você realmente se entende igreja, então você precisa compreender que o seu Senhor, aquele que dá ordem, aquele que você precisa obedecer, é a cabeça da igreja, Jesus Cristo. E se Jesus Cristo disse para você aceitar o Espírito Santo, aceite. Se Jesus Cristo disse para você evangelizar, evangelize. Se Jesus disse para você ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, vá. Vá. Do contrário, se você não faz isso, nem mesmo na sua casa, e nem no seu trabalho, nem na sua escola, e em lugar nenhum, você não é igreja. Você não vive a igreja de Cristo. Você não faz parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Porque não faz sentido, meu irmão, minha irmã. Você não está em comunhão com Cristo se você não faz aquilo que Cristo pediu. E aí, se você não está em comunhão com Cristo, então você não faz parte da igreja de Cristo. Você não faz parte do corpo místico de Cristo. E é no corpo místico de Cristo que a plenitude daquele que possui a plenitude universal se manifesta. Ou seja, Cristo manifesta seu poder pela igreja dele. A cabeça da igreja manifesta seu poder no corpo místico da igreja. A força do Espírito Santo que provém diretamente do Pai dos céus. Esse poder do Espírito Santo se manifesta no corpo místico de Cristo, que é a própria igreja. Mas se você não está em comunhão com Cristo, se você não obedece a Cristo, se você não faz aquilo que Cristo vos enviou, que Cristo nos enviou e nos pediu para fazer, ou seja, se não aceita o chamado, não compreende a riqueza que está na glória e na herança de todos os santos. Então você não está em comunhão com Cristo, então você não é igreja. Pode parecer forte o que eu estou falando aqui, mas é justamente sobre isso. É sobre a capacidade que nós temos de aceitar o Espírito Santo, dizer sim para o chamado e fazer aquilo que o Senhor nos pediu para fazer. Daniel, mas eu não sei como fazer. Irmão, mas eu não sei como falar. Eu não sei como anunciar. Eu não sei como fazer isso. Eu não sei como fazer aquilo. Evangeliza, meu irmão, minha irmã. Abre tua boca, fala, deixa Deus falar através de você. Pede a ajuda do Espírito Santo. Cria intimidade com o teu Senhor. Cria ritmo de oração. Cria falas. Cria palavras, deixe as palavras saírem, deixe a oração em línguas sair, deixe a oração do Espírito Santo sair, deixe o Espírito Santo falar através de você, permita que o Espírito Santo manifeste os dons, permita que o Espírito Santo manifeste sua força, seu poder dentro do teu coração, dentro da tua alma, na tua vida, para que a tua vida seja transformada, edificada, e sendo verdadeiramente convertida, as pessoas vão olhar para você e vão enxergar o Evangelho vivo, como diz São Francisco de Assis. Que nas nossas vidas, muito provavelmente, talvez, seremos o único evangelho que as pessoas vão ler. E nós precisamos ter em nossas vidas justamente aquilo que Jesus ensinou. Do contrário, se nós não manifestamos em nós o evangelho, então não estamos sendo igreja de Cristo, então não estamos sendo corpo místico de Cristo, não temos comunhão com Cristo. E eu não estou falando aqui para apontar o dedo para ninguém. Eu estou falhando também. Eu sei que estou falhando também. E eu preciso melhorar. Isso vale para cada um de nós. Por isso que nós possamos clamar mais e mais ao Senhor. Que nós possamos louvar mais e mais ao Senhor que subiu aos céus. Por entre as aclamações ele se levou, por entre as trombetas ele se levou, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E que nós possamos clamar e esperar por esse mesmo Espírito que virá do céu, por esse Espírito que vem do céu e que já foi descido em Pentecostes. Tudo que precisamos agora é deixar que esse Espírito Santo acenda em nós mais uma vez o fogo que habita dentro de nós, aflorando em nós essa força, aflorando aquilo que o Senhor já colocou dentro de nossos corações. Precisamos deixar o Espírito Santo agir. Porque por mais que ele já esteja dentro de nós, talvez nós não estejamos deixando o Espírito Santo falar através de nós, agir através de nós, sair de dentro de nós e fazer aquilo que ele deseja fazer. Que assim sejamos, então, instrumentos de paz, instrumentos de evangelização, da forma como Jesus nos chama a ser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações.